Oi, bem-vindas e bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui do canal Caia Terapia Oracular. E hoje o assunto que a gente vai tratar aqui, a gente vai conversar sobre mediunidade. Então, baseada nas perguntas que eu recebo, nas dúvidas que eu recebo, que as pessoas têm, de como saber se eu sou médium, que tipo de mediunidade eu tenho, enfim. Baseada nessas perguntas, eu resolvi então trazer aqui para vocês o vídeo com o tema mediunidade. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o que é mediunidade, os tipos de mediunidade, e sobre essa questão das pessoas quererem muito um passo a passo, né, uma cartilha, uma apostila ali para poder definir que tipo de mediunidade que essa pessoa tem. Bom, segundo Allan Kardec, medianidade, todo mundo nasce, né, com medianidade, né? Todo mundo, de alguma forma, consegue sentir energias, sentir a presença, né, da espiritualidade. E isso é ser médio, então. Em algum grau, né, sentir a presença da espiritualidade, sentir a presença da energia dos espíritos. Isso é, segundo Allan Kardec, é o que define mediunidade, é o que define ser médium. Os médiums, eles são porta-vozes do mundo espiritual. E isso não determina que para uma pessoa ser médium, ela tem que pertencer a essa ou aquela religião. A mediunidade, ela não se prende, né, a crenças a nível social, raça, enfim. A mediunidade, ela é universal, né? Ela não é porque a pessoa está em determinada religião, então ela tem que desenvolver a mediunidade, ou porque ela é de uma determinada religião, ela não tem nenhum tipo de mediunidade. Então, de certa maneira, todos nós temos mediunidade. Algumas pessoas desenvolvem mais essa mediunidade, né, o dom mediúnico, outras pessoas desenvolvem menos, né? Algumas pessoas têm mais sensibilidade, algumas pessoas têm uma maior facilidade, né, de sentir a vibração, de sentir a energia da espiritualidade, entende? E também não existe uma fórmula mágica, um passo a passo, um beabá, né? Uma apostila com alternativas que você vai respondendo e descobre ali, né, qual a mediunidade, qual o dom mediúnico você tem, né? Isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? As experiências que a gente vai tendo na vida vão nos levando a entender o tipo de mediunidade que a gente tem, entende? E para algumas pessoas, esse dom mediúnico, né, esses fenômenos mediúnicos, eles surgem de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara, né? E aí torna mais fácil, né, a pessoa entender o que aquele fenômeno, que aquela situação que está ali acontecendo com ela tem relação com a mediunidade. Para outras pessoas, essa mediunidade ela se mostra de uma forma muito sutil, pouco clara, né? E é aí que a pessoa, então, ela tem que ir atrás, buscar conhecimento, entendimento, questionar, né? Procurar estudar, conhecer mais sobre mediunidade, para ela entender se o que está acontecendo com ela é um fenômeno mediúnico que está ali desabrochando, né? Que está em evidência ou não, tá? E é muito importante ressaltar também que assim a espiritualidade ela respeita muito o livre-arbítrio da pessoa de querer ou não desenvolver a mediunidade que foi dada a ela, né? Mesmo que, por exemplo, essa pessoa tenha como um dos seus acordos espirituais vir para essa existência para desenvolver um trabalho mediúnico, para desenvolver um trabalho com a espiritualidade, a espiritualidade ela vai tentar encaminhar a pessoa para esse caminho, mas
Se a pessoa se negar, falar, não, eu não quero isso para mim, não é o que eu quero para minha vida, não estou de acordo com isso, a espiritualidade vai respeitar, né? E não vai ficar impondo a essa pessoa, né, que ela desenvolva dons mediúnicos, entende? Isso é respeitado pela espiritualidade. E quais são os tipos de mediunidades que existem? São inúmeros, são várias, existem muitos dons mediúnicos, várias formas de mediunidade. A mais conhecida, a mais comum, é a incorporação, né? Que é quando o médium ele sente a vibração do espírito, né? Ele sente a vibração do mentor, do guia, da entidade, de uma forma muito forte, muito intensa, e ele permite que o seu corpo, né, físico seja usado como um instrumento para aquele espírito, para que o espírito possa então, a entidade possa então desenvolver um trabalho espiritual, né? São as incorporações, quando, por exemplo, uma pessoa incorpora uma entidade e essa entidade ela tem um certo domínio, né, pelo corpo da pessoa, pela fala, entende? E ali ela consegue dar consultas, dar passes, e aí o que acontece? Nesse trabalho, nesse tipo de trabalho mediúnico, existem os médiuns que ficam inconscientes, né, que no momento em que eles emprestam, né, o corpo físico para a entidade, esses médios eles ficam inconscientes, ou seja, eles não se lembram, né, do que aconteceu ali, eles não têm domínio sobre os movimentos e sobre a fala, por exemplo, né? Hoje em dia é muito raro se ver um médio inconsciente, é muito raro o terreiro, né, o pai de santo, a mãe de santo que desenvolve um médium de forma a trabalhar de forma inconsciente, tá? Na maioria das vezes, os médiums eles ficam num estágio entre semiconsciência e consciência, né? Então, às vezes, eles ficam semiconscientes, eles conseguem ter noção do espaço, do que está acontecendo ao redor, mas ainda assim não têm o domínio do corpo e o domínio da fala, mas eles estão ali atentos, prestando atenção, conscientes do que está acontecendo. Nem sempre eles também se recordam de tudo. Na maioria das vezes, sim, é como uma vaga lembrança, um sonho, sabe? Não muito claro, né? Mas eles estão ali semiconscientes. E tem os médiums, que são os médiums conscientes, que eles têm consciência total do espaço, do ambiente, do que está acontecendo, né? Eles conseguem, de uma certa forma, também ter um certo domínio dos movimentos corporais, né, dos movimentos do corpo e também da fala. E esse tipo é também um tipo de incorporação, mas eu diria que talvez uma incorporação um pouco mais sutil, né, onde o médium ele está plenamente ali consciente, recebendo as vibrações daquela entidade, né, e se deixando ser levado, né, a trabalhar por aquela entidade. O médium, o que incorpora, ele não deve, de forma alguma, interferir no trabalho daquela entidade, daquele espírito, daquele guia, né? Ele precisa deixar o guia trabalhar, ele não pode interferir, de repente, com problemas pessoais ou desafetos pessoais, né? Às vezes com a pessoa que está se consultando ali com aquela entidade, com aquele guia. Né? Não, a gente não pode, o médium consciente ou semiconsciente, ele não deve de forma alguma interferir. Por isso que existe um desenvolvimento para isso, né? Existe uma doutrina, um desenvolvimento, um aprendizado. O médium passa por um aprendizado para poder começar então a trabalhar com a incorporação. E tem também a clarividência, também é uma mediunidade bastante conhecida, né? Onde o médium ele desenvolve o dom, o poder ali, o dom, né? Poder, acho que é muito, né? Mas ele desenvolve o dom ali de ver cenas, né? De ver situações, sejam situações
do passado, situações que já aconteceram ou situações que estão para acontecer, né? Ele tem ali premonições através da visão, né? Ele consegue ver com muita clareza, com muita nitidez a cena, como se fosse cenas de um filme, né? Um comercial, um filme, uma cena mesmo passando ali na frente dos olhos do médium, e ele tem muita clareza do que está vendo. E tem também os audientes, né? Os audientes são aqueles médiums que eles não veem o espírito, né? Eles não veem cenas, mas eles escutam, né? Como se o espírito parasse ali do lado desse médium, falasse para ele alguma coisa, e ele consegue ouvir com muita clareza, e dessa forma ele consegue manter um diálogo, né, com esse espírito. Ele pode fazer perguntas para esse espírito e ele vai ouvir a resposta, entende? Ou às vezes ele só fica ali ouvindo, mas os audientes, os médiuns audientes são esses, são os que desenvolvem o dom de ouvir, né, as mensagens que os espíritos, que as entidades, que os mentores, que os guias têm para passar, né? Vocês devem já estar habituados a ver até em muitos canais do YouTube, né? Principalmente os relacionados a baralhos, tarô, né? Quando a gente faz canalização, ou às vezes está fazendo a leitura e está escutando, né? O guia ali está escutando o mentor, né? Para fazer uma leitura, passar um recado, né? Então as canalizações elas vêm através da audição, né? A gente escuta o que o mentor está falando e aí a gente passa essa informação adiante, né? Então, essa é a mediunidade dos médiuns audientes. E também tem, por exemplo, os médiuns que trabalham com a psicografia, né? A psicografia também é uma mediunidade bastante comum, né? Todo mundo tem bastante acesso, conhece muito, né, da psicografia, que são os médiuns que escrevem, que psicografam mensagens espirituais, né? Então, às vezes tem o espírito que apenas fala alguma coisa ali para o médium e o médium ele entra num transe e vai transcrevendo o que ele está ouvindo, e também tem aqueles espíritos que eles dominam, né, a mão, né, domina a mão ali do médium e vai ele mesmo escrevendo. Por isso que muitas das vezes a letra é uma letra bem corrida, uma letra às vezes até de difícil entender, né, aquela letra de médico, entende? Porque é o espírito, né, que está ali tomando posse, o domínio da mão do médium para escrever. Geralmente são espíritos que vêm para psicografar mensagens para familiares, né? Os espíritos que já desencarnaram, deixaram familiares aqui no nosso plano, e eles vêm para trazer uma mensagem de conforto, de consolo, avisar algo, enfim, né? Então, muitas das vezes são mensagens para familiares, mas a gente também tem muitos livros, né? A gente tem muitos livros mediúnicos, livros psicografados, né? A gente tem aí Emmanuel, Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, uma infinidade, né? De livros aí, de autores espirituais, né? Que são psicografados, né? E tem um livro mais lindo do que o outro, mais interessante do que o outro, mais incrível que o outro, onde eles contam ali romances, contam também sobre a espiritualidade, o plano astral, né? Os vários lares que existem em outras dimensões. Então, tudo isso é feito através da psicografia. Então, assim, existem muitas mediunidades, né? Existem várias formas de desenvolver a mediunidade e não é a gente que escolhe, não dá para falar assim, eu quero psicografar, né? Eu quero psicografar. Lógico que de uma certa maneira você até consegue desenvolver, né, um dom assim que você de repente escolha, né? Mas é a espiritualidade que determina ali, né, o tipo de mediunidade que a gente vai desenvolver, né, onde a gente tem aptidão ali
para exercer, né? Então, se, por exemplo, se você passa por alguma situação de clarividência, ou de ouvir, de escrever, ou qualquer outro tipo de fenômeno, é sempre importante, né? Claro que se você tiver um interesse em desenvolver, em conhecer mais, então buscar conhecimento, buscar esclarecimentos, buscar estudar, se aprofundar no assunto, né? Existem muitos livros que ensinam muitas coisas sobre mediunidade, né? A gente tem aí o Evangelho, segundo Allan Kardec, tem o Livro dos Espíritos, tem uma infinidade de livros que podem trazer esclarecimentos. Frequentar, né, um centro de mesa branca, um terreiro de umbanda, também traz muitas respostas, muitos esclarecimentos. Então, melhor do que ficar na dúvida, né, é buscar conhecer e sempre procurar fontes, né, de conhecimento, fontes seguras, fontes confiáveis, porque a espiritualidade é coisa séria, tem fundamento, não é nada é à toa, nada acontece aleatoriamente, né? Então, precisa se aprofundar, precisa conhecer, precisa estudar. Claro que o que eu falei aqui foi muito enxugado, né? Foi muito básico, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos explicando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais em algum determinado tipo de mediunidade que você tenha curiosidade em entender mais, em conhecer mais, né? Se você tiver aí perguntas também sobre a mediunidade, deixa aqui nos comentários sugestões e eu vou tentar trazer em vídeos aqui, né, no conteúdo exclusivo para vocês, tá? Esse foi só uma, eu diria que uma introdução, né, à mediunidade, para vocês terem uma ideia, uma noção, pelo menos um direcionamento ali de onde começar a pesquisar, né, a buscar, ou a entender um pouquinho se algo assim está acontecendo com você, tá? Mas procure sempre mais informações, procure livros, procure estudar, fazer perguntas, sempre adquirir mais conhecimentos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre mediunidade. E deixem sugestões nos comentários, tá? Do que vocês querem que eu traga aqui como conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por terem me assistido, gratidão por estarem apadrinhando o canal. Espero de coração que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu estou trazendo para vocês. E até a próxima!